Olá, meu nome é Luciana Mendes e você está no canal Manual de Sobrevivência de uma Mãe. No vídeo de hoje eu vou trazer um estudo de caso de uma senhora de 72 anos que é avó de um menino com TDAH e TOD. TDAH, para quem não sabe, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e TOD é transtorno opositivo desafiador. E ela trouxe algumas queixas relacionadas ao estresse e outras situações. Então, esse estudo de caso é um estudo de caso de uma pessoa real em aromaterapia. Eu costumo não fazer indicações de óleos essenciais pela internet, porque cada pessoa é um ser único. Então, eu resolvi trazer estudos de casos. E se você tiver interesse que seu caso seja gravado aqui nesse canal, me mande um e-mail que eu vou deixar na descrição desse vídeo e você vai poder ver o seu caso aqui nesse canal. Então, pessoal, essa senhora, na realidade, ela tem 71 anos e a queixa principal dela é o estresse. Ela cuida do ex-marido que teve AVC e de um neto com TOD e TDAH, como eu mencionei anteriormente. E ela apresenta dor no corpo inteiro devido a esse estresse dessa situação que ela vive, tá? No formulário que enviei a ela, as mãos e os pés delas são quentes. Isso me denota que é um desequilíbrio yang. As energias polares, né, que são yin e yang, elas são o oposto, né? Enquanto o yang é quente, né? É a agitação, é o sol, né? É o masculino, o yin é a energia do feminino, do recolhimento, é a noite, é o frio. Então essas energias, elas estão dentro de nós, sendo que quando há um desequilíbrio, há uma tendência de estar a pessoa mais yang, em excesso de yang ou excesso de yin. Então, na realidade, essas duas polaridades, né, esses dois polos, elas precisam estar em equilíbrio. E aqui no caso parece ser um desequilíbrio yang. E aí eu vou ler para vocês na Metafísica da Saúde, que é essa coleção aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu gosto muito de ver o que a Metafísica da Saúde indica com relação à emoção que está por detrás do sintoma físico. No caso dela, ela tem estresse. E é muito importante esse vídeo, porque ela não vai servir somente para essa senhora, como para mim também, como mãe atípica, né? Mulher que trabalha fora, que tem muitas demandas, e também para outras mulheres que sofrem dessa dificuldade do estresse. Então, pessoal, eu vou ler aqui a Metafísica da Saúde relacionado ao estresse. É uma forma de autoconhecimento tanto para essa senhora quanto para mim, que sou mãe atípica, trabalho fora, tenho muitas demandas, e a gente precisa realmente refletir a respeito disso. E outras mulheres que, sendo mães atípicas ou não, né, principalmente essas que trabalham fora, que têm muitas demandas, né, às vezes faz tripla jornada de trabalho, chega em casa, ainda tem que organizar a casa, a parte doméstica. Então a gente precisa refletir muito a respeito dos desafios da nossa vida. Então, ó, estresse. Sentir-se desprovido de recursos interiores diante dos desafios existenciais, né? Esses desafios que nos chegam e a gente se sente desprovido de recursos. Parece que é maior do que a gente possa resolver. Então, um dos precursores desses estudos foi Dr. Hans Selye, deve ser essa a pronúncia, médico pesquisador austríaco que trabalhava em Montreal, no Canadá, em 1936. Ele é reconhecido internacionalmente como o criador da teoria do estresse.
A euforia para executar um trabalho importante no qual você é bem sucedido é ótimo. Então, quando a gente tem assim, uma demanda grande de trabalho, mas você gosta de fazer aquele trabalho, né? Aí vai demandar muita energia, ela é legal. No entanto, o estresse é causado pelos fracassos e humilhações, aí não é legal. Então, o hormônio do estresse, né, os hormônios do estresse, eles são importantes para a nossa sobrevivência, né? Quando a gente está em ação, que a gente tem muitas demandas, que a gente está concentrado, eles são acionados, como durante o dia que a gente precisa trabalhar ou precisa fazer exercício físico, a gente aciona muito o cortisol para poder estar fazendo as atividades da vida diária. Mas quando ele está em excesso ou quando ele é acionado muitas vezes, isso causa problemas para a nossa saúde. Então, continuando a leitura, uma das definições mais aceita no presente momento é a do psicólogo americano Richard Lazarus. Ele afirma que o estresse é uma condição ou um sentimento vivido quando uma pessoa percebe que as exigências do meio excedem os recursos sociais e pessoais que ela é capaz de mobilizar para ser bem-sucedida. Parte da resposta de estresse em nós é instintiva, provoca reações imediatas ao perigo antes mesmo de fazermos qualquer associação ou interpretação do fato. Trata-se de um mecanismo de defesa de preservação da vida. Outra parte é condicionada pelas exigências ruins vivenciadas no passado. Elas acionam o alerta diante de situações semelhantes, fazendo com que interpretemos como ameaçadora uma ocorrência que não necessariamente oferece risco. O próprio pensamento pode acionar o alerta e gerar o estresse. Basta imaginar uma situação de risco que a suposta ameaça é suficientemente para que o organismo se comporte como se estivéssemos diante daquele evento ruim. Neste caso, a mente é o principal estressor e não o fato propriamente dito. Emocionalmente, a pessoa estressada encontra-se num momento frágil da sua vida. Ela não conta com a firmeza necessária para enfrentar os grandes desafios. Geralmente não lidou até então com problemas tão graves, nem foi submetida a sucessivas tensões. Às vezes a mesma situação numa pessoa vai reagir de uma outra forma com outra pessoa. Então é muito importante o autoconhecimento, se fortalecer como indivíduo para poder passar por essas situações da melhor forma possível. Então eu vou ler mais um pouquinho, é muito importante porque o autor ele vai descrever minuciosamente a respeito do estresse. E é importante a gente fazer essa reflexão para o nosso autoconhecimento. Então, a fisiologia do estresse. Dentre as fases fisiológicas do estresse, destacam-se três coisas: reação de alarme, adaptação ou resistência e exaustão orgânica. Então, a primeira fase do estresse, a primeira fase de alarme, ocorre quando interpretamos uma situação como ameaçadora. Isso aciona um estado de prontidão geral, que envolve inúmeros órgãos do corpo, como se fosse num susto. Essa primeira fase, todos nós passamos numa situação de perigo, numa situação ameaçadora, que aí a gente precisa realmente colocar o nosso instinto de sobrevivência. Então aí vem a segunda fase. O excesso de tensão desencadeia a segunda fase do estresse. É a fase de adaptação ou resistência. Ocorre quando a exposição dos fatores causadores do estresse se torna contínua e persistente por longos períodos. O corpo procura se adaptar aos permanentes bombardeios que vem sofrendo pelas tensões, canalizando as reações
a um órgão específico ou para um determinado sistema do corpo, onde os sintomas do estresse se manifestam. E nessa segunda fase do estresse, vocês percebam que a pessoa, né, nós como seres humanos vivendo nessa vida contemporânea, principalmente em grandes cidades, né, quando o fator de estresse ele fica com muita frequência, né, e isso vai começar a gerar problemas para o nosso corpo. Então aqui, ó, o autor fala, ó, dentre as regiões de choque, os primeiros sintomas destacam-se nos seguintes: muscular, né, a tensão que causa dores na musculatura, no sistema imunológico com infecções, alergias, no sistema digestivo, perturbações alimentares e queimação estomacal, no circulatório, alteração dos batimentos cardíacos, variação da pressão arterial e ainda na pele, como manchas, psoríase, etc. Então, no terceiro caso, né, de estímulo de estresse, que é a parte da exaustão orgânica, né, o estímulo estressor, que é muito intenso e persistente, gera mais energia do que o órgão de choque é capaz de suportar no processo adaptativo. A pessoa entra na terceira fase do esgotamento e da exaustão. Na terceira fase do estresse, os mecanismos de adaptação ficam deficitários, esgotando as reservas de energia do corpo. Essa é a fase mais grave do estresse. Nela, os sintomas físicos se intensificam por causa da exposição prolongada aos agentes estressores. Quando as situações do meio exigem muito de nós e fazemos tudo que está ao nosso alcance para corresponder à demanda, e mesmo assim os resultados não são promissores, isso tem um elevado custo à nossa saúde, promovendo o esgotamento mental e físico. A terceira fase do estresse, ela é facilmente confundida com a depressão. Aqui o autor fala que tem uma diferença entre o estresse e a depressão, né? Que na depressão, né, consiste na permanência ou na perda de interesse pelas diferentes áreas da vida, né? A depressão, a pessoa não se motiva por nada, não tem o menor comprometimento com os eventos existenciais, bem como se recusa a participar de qualquer evento. Já no estresse, apesar de esgotada, a pessoa ainda mantém os vínculos com outras atividades. Ela anseia, por exemplo, participar de ocasiões agradáveis, tais como viajar, sair para passear, ir a uma festa, iniciar novos projetos. Apesar de não ter mais energia, ela tem vontade de executar atividades agradáveis. Isto é algo que o deprimido não sente. Então, ó, dentre os agentes causadores do estresse destacam-se longos períodos de doenças, fases de conquistas afetivas e ou abalo no relacionamento, apreensão diante de novos desafios, instabilidades profissionais ou dificuldades financeiras. Então, as situações da vida, elas vão estar sempre presentes, né, diante dos desafios que chegam até nós, né? E aí o autor faz um alerta que caso não ocorra uma reformulação interior, né, de todos nós que estamos recebendo as situações da vida, né, e permanecemos focados nas nossas próprias inabilidades, além de nos cobrar, essa atitude pode desencadear a mania de perseguição que nos faz se sentir constantemente ameaçados. Agir sob a ameaça é o mesmo que fazer algo sem estar preparado. Ao sentirmos-nos em desvantagem perante os outros, projetamos neles a força e o potencial que não percebemos existirem em nós mesmos. Esse mecanismo inverte a manifestação da força agressiva, que em vez de favorecer nossas ações,
no mundo destrói a capacidade de sermos bem-sucedidos. Para reverter essa situação, faz-se necessário resgatar a confiança em si mesmo e nos processos existenciais, ser mais assertivo nas ações, dedicando-se àquilo que promove melhores resultados. Para favorecer sua reformulação interior, elaboramos 10 procedimentos no gerenciamento do estresse. 1. Evite conflitos desnecessários. 2. Respeite o trabalho do outro. 3. Reduza as suas expectativas. 4. Preserve a sua harmonia interior. 5. Não sofra em silêncio. Não sofrer em silêncio significa compartilhar suas angústias a outras pessoas. 6. Haja com estratégia. 7. Não ocupe todo o seu momento livre. 8. Saiba dar tempo ao tempo. A gente precisa vivenciar o presente e não ficar projetando muito para o futuro ou ficar muito pensando e revivendo o passado. 9. Inicie suas tarefas com bom humor. A gratidão, por exemplo, é uma forma da gente colocar no universo que a nossa vida ela é boa e promissora. 10. Acredite em você. Agora, nós vamos ver na parte da medicina tradicional chinesa esse caso, para depois eu mostrar o que eu vou indicar em relação à aromaterapia. Bom, dentro da visão da medicina tradicional chinesa, no caso dessa senhora, a gente aqui tem o pentagrama com os 5 elementos da medicina tradicional chinesa: elemento fogo, a emoção básica, alegria; elemento terra, a emoção básica é a preocupação; elemento metal, a emoção básica, tristeza; elemento água, a emoção básica é o medo; e no elemento madeira, o elemento básico, a emoção básica é a frustração. Eu tenho um vídeo de corte no qual eu explico mais detalhadamente a respeito da medicina tradicional chinesa, no caso anterior, do vídeo anterior. Então, no caso dessa senhora de 71 anos, a queixa principal é o estresse, tá? E ela apresenta dor no corpo inteiro. E aí, colocando todas as queixas que ela me relatou no formulário, elemento fogo, no caso aqui, ela tem um sintoma de hipertensão, e no caso do sabor, ela tem uma aversão ao amargo. O elemento fogo, o sabor básico do elemento fogo é o amargo, e ela tem aversão. Então isso me demonstra que ela tem excesso do elemento fogo. Aqui no elemento terra, os sintomas dela: às vezes excesso de preocupação que ela tem, ela é pré-diabética e raramente faz uma alimentação saudável. Isso contribui para a deficiência no elemento terra e está tendo casos de esquecimento. No elemento metal, a queixa dela que ela me mostrou que não faz atividade extra e nem se diverte. Isso pode dar um sinal de alguma deficiência no elemento metal e por causa da emoção básica da tristeza. Ressecamento na pele é um sinal também de deficiência do elemento metal, e aí ela oscila entre diarreia e constipação, que aí esse elemento metal ele fica em excesso e em outros momentos ele fica em deficiência, tá? E sente muita tristeza e desânimo. Aqui no elemento água, ela demonstrou no formulário que o sabor preferido dela é o salgado. Isso demonstra que ela necessita nutrir o elemento água. Apresenta dores na coluna, perda da audição e cansaço absurdo. Os ossos estão muito ligados ao elemento água, por isso esse sintoma da dor na coluna. Elemento madeira, ela tem gordura no fígado, catarata e um problema chamado mosca volante, que é um problema de visão.
apresenta dores no corpo, né, todo o sistema muscular, os tendões dela e cálculos na tireoide. A tireoide está muito ligada ao elemento madeira justamente por conta do desequilíbrio hormonal da tireoide. Então, dentro desse pentagrama, eu avaliei que o elemento de choque relacionado à queixa principal dela, que é o estresse, que está ocasionando dores no corpo, dores na coluna, dores musculares nos tendões. Isso me faz crer que esse estresse, né, que está gerando essas dores, me faz crer que os elementos de choque que eu preciso atuar inicialmente, embora todo o sistema esteja com desequilíbrios, inicialmente aqui, elemento água e elemento madeira. E aí, posteriormente, né, é possível trabalhar os outros elementos, mas às vezes, quando se trabalha esses aqui, normalmente quando eles vão entrando em equilíbrio, também ajuda a equilibrar os outros elementos. Então, eu vou mostrar a seguir, né? No caso aqui, ó, antes de falar isso, ela tem um desequilíbrio Yang. E aí, para o desequilíbrio Yang, eu vou também pensar em tipos de óleos essenciais para o desequilíbrio Yang. Então, pessoal, sendo um desequilíbrio Yang, a gente precisa, dentro da aromaterapia, utilizar óleos essenciais com a energia Yin. E outra coisa, a queixa principal dela está relacionada com o estresse. O estresse que gera a dor no corpo dela inteiro. Então, está ligado também à musculatura, aos tendões, que aí a gente vê que é relacionado ao elemento madeira, né, dentro da visão da medicina chinesa, e também aos ossos, elemento água. Então é importante eu fazer a intervenção dentro desses dois elementos, né? Embora todo o sistema esteja em desequilíbrio, mas se a gente atingir esses dois elementos, eu vou conseguir ajudar essa pessoa. Então, a escolha do óleo essencial que eu fiz foi do óleo essencial de manjerona e do do óleo resina de copaíba. O óleo resina de copaíba, ele é um óleo com dupla polaridade. Ele tem tanta energia Yin, que é a energia do recolhimento, do relaxamento, e tem a energia do Yang, que é da agitação, da tensão. Quando a gente precisa estar em atividade durante o dia, a gente precisa de uma concentração maior. Então tem as duas polaridades. Como da natureza dessa senhora ela está com excesso de Yang, é interessante utilizar um pouco da energia dela e junto com a energia Yin, para poder não ir totalmente direto para uma polaridade. E eu vou utilizar junto o óleo essencial de manjerona, porque ele tem uma energia Yin, uma energia do relaxamento. Por quê? Porque aí eu vou ter duas energias Yins e uma Yang para poder estar atuando com essa pessoa. O óleo essencial de manjerona, ele está relacionado ao elemento metal, porque ele é um óleo extraído de folhas, as folhas da manjerona. E o óleo resina de copaíba é a resina do tronco da árvore, que é uma árvore típica lá da Amazônia, né? Os índios utilizam muito o óleo resina de copaíba para diversas funções. E o óleo de copaíba, ele está relacionado ao elemento água. Então, quem não assistiu o meu vídeo de corte
que eu explico mais a respeito dos óleos essenciais para cada elemento, eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. Mostrando o pentagrama, eu coloquei para vocês que eu ia utilizar um óleo do elemento metal para poder sedar um pouco o elemento madeira, porque ela está com excesso de yang. O elemento madeira é o início do yang e o ápice do yang é o elemento fogo. Ela sofre de hipertensão, mas aqui não é o meu elemento de choque nesse momento. O momento, a queixa principal dela é a dor causada pelo estresse, a dor generalizada, causada por toda essa situação que ela está vivenciando. E essa dor, ela vai mexer com os músculos, vai mexer com os tendões e também os ossos. Os ossos estão relacionados ao elemento água. A outra queixa dela é o cansaço, desânimo geral, que pode ser tanto originado do estresse ou pode ser um sinal de depressão. Isso eu não posso avaliar, é somente com um médico que pode fazer essa avaliação, esse diagnóstico. Voltando aos óleos essenciais, o óleo essencial de manjerona, ele é um óleo essencial que tem a energia Yin, a energia do relaxamento. E ele vai atuar no nosso sistema parasimpático. O que é o sistema parasimpático? É o sistema do relaxamento. O sistema simpático já é o sistema da ação. Então a gente usa esses dois sistemas durante o dia. Então durante o dia que a gente precisa trabalhar, é acionado mais o sistema simpático. E quando a gente precisa se recolher à noite, o sistema parasimpático. Mas tem pessoas que estão sempre com o sistema simpático mais, digamos, ligado. E aí não aciona o parasimpático, aí pode ocasionar dores, tensão, né? E aí o óleo essencial de manjerona ajuda no relaxamento muscular, isso para poder auxiliar na dor. Ele tem uma função de analgesia. Então por isso que eu selecionei o óleo essencial de manjerona. Ele é extraído de folhas, por isso ele está dentro da medicina chinesa, elemento metal, que está relacionado aos meridianos dos pulmões e do intestino grosso. Então ela colocou sintomas ali do elemento metal, não é o elemento de choque. O elemento de choque é o elemento água e o elemento madeira, só que o elemento metal, como ele é avô do elemento madeira, ele vai sedar a energia do elemento madeira. O elemento madeira relacionado a fígado e vesícula biliar. Esse elemento, ele atua nos tendões, na musculatura. Então, o óleo essencial de manjerona vai ajudar a relaxar esses tendões, a musculatura e vai ajudar na diminuição das dores e também no relaxamento em geral, na serenidade. Esse óleo essencial, ele é um óleo seguro, mas ele não pode ser utilizado por gestantes. Agora eu vou falar do óleo de copaíba. Não é o óleo essencial que eu vou indicar para essa senhora, é o óleo resina de copaíba. Tem muita diferença. Então, o óleo de copaíba, ele é extraído do tronco da árvore, né, de uma árvore lá originária da Amazônia. É um óleo brasileiro. E os indígenas brasileiros conhecem muito bem os benefícios da copaíba. O óleo resina, ele é retirado do tronco, tá? E aí, dentro desse óleo, dentro dessa composição desse óleo resina, tem o óleo essencial. Que aí a diferença é que vai fazer o processo de destilação para poder pegar as moléculas mais voláteis, né, pelo processo de destilação e extrair o óleo essencial de copaíba.
Sendo que quando você usa o óleo resina de copaíba, além das substâncias, das moléculas mais pesadas que estão na resina e também o óleo essencial, você vai estar juntando todas elas num produto só. Por isso que eu gosto mais, no caso dessa senhora que ela tem dor, que o uso vai ser tópico, a utilização do óleo resina de copaíba, porque aí vai passar na pele e aí ela vai receber tanto as moléculas da resina quanto do óleo essencial que está presente dentro dela. Então é mais ou menos isso, tá? Então o óleo de copaíba, ele é o grande anti-inflamatório natural, o grande antibiótico natural. Eu não vou me aprofundar nos benefícios relacionados a feridas, queimaduras, não vou, porque aqui não é o caso. Aqui estou estudando o caso dessa senhora que sente dor muscular. E aí está relacionado também às dores na coluna, né? Está relacionado aos ossos. Então, eu estou falando aqui do elemento água. O elemento água rege os ossos. São os meridianos dos rins, o meridiano dos rins e o meridiano da bexiga. Então, o elemento água é o elemento relacionado à nossa vitalidade. Então, esse cansaço que ela sente em demasia, as dores, tudo isso demonstra que essa energia desses meridianos estão em deficiência. Então, é um óleo muito importante para questões de desinflamação. Então, a minha indicação, no caso, para essa senhora, né, seria fazer uma diluição num óleo vegetal que a gente chama de óleo carreador. O óleo carreador é um óleo vegetal rico em gordura que vai levar o óleo essencial para o corpo, né? E a pele é o nosso maior órgão, e a pele vai absorver as moléculas tanto da resina quanto do óleo essencial de copaíba, quanto do óleo essencial de manjerona, que também vai estar nessa sinergia para atuar na desinflamação e na analgesia dessa dor generalizada. Então, o que eu vou indicar para ela? Eu já entrei até em contato com ela e já coloquei para ela a dosagem de quantas gotas do óleo, o óleo de manjerona e de copaíba no óleo vegetal. O óleo vegetal que eu escolhi foi do andiroba. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a quantidade de gotas que eu indiquei, porque é muito importante eu esclarecer isso. O menos na aromaterapia é mais. Então, a gente precisa ter a consciência, a responsabilidade de não sobrecarregar o nosso organismo com quantidades absurdas de gotas. Então, sabe aquela história, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem? É mais ou menos assim, tá? Não é que, essa frase até não é minha, mas não é porque é natural que também não vai ter efeitos colaterais. Eu escolhi esses dois óleos, mais o óleo vegetal, porque eles são seguros, exceto o de manjerona, que não é indicado para nenhuma grávida, tá? Mas os outros são seguros. E aí, essa dosagem vai ser de acordo para que não haja nenhuma alteração na pele, que não haja nenhuma reação alérgica. Então, é muito importante seguir à risca isso, tá? Eu quero ressaltar que o óleo de copaíba é um óleo maravilhoso, tem um efeito vibracional para nos trazer para o aqui e o agora, esse momento presente
tão importante nos dias atuais. E eu sempre tenho na minha casa o óleo resina de copaíba porque ele serve para várias funções. Para essa senhora eu fiz a indicação de uso tópico com essa sinergia para passar nas áreas de dor, mas também eu pedi que ela fizesse a inalação no próprio vidro, abrisse o vidro e me dissesse se esse óleo era bom ou ruim, né? Se aquele aroma era bom ou ruim. Isso é muito importante, porque se a pessoa diz que o aroma é ruim, é péssimo, a gente não deve insistir. A gente deve usar outros meios para se atingir o objetivo. Eu vou explicar bem a respeito disso. Quando o aroma é ruim, pode ser várias coisas. Isso me diz muito sobre a pessoa. Pode ser que ela não está preparada ainda para receber aquela informação vibracional daquele óleo que faz com que ela mude de determinadas atitudes, ela não está preparada para isso. Ou pode ser que o corpo dela esteja com a energia em excesso daquele elemento da medicina chinesa. Pode ser várias coisas, tá? Então, ela me disse que o aroma era bom, que era agradável. Sendo assim, o aroma é agradável, é que o corpo está necessitado daquela energia, está precisando daquele vibracional, daquelas moléculas que estão compostas ali, são várias moléculas compostas naquele óleo essencial. E aí eu pedi, já que ela disse que aquele aroma era bom, eu pedi que ela fizesse a inalação à noite, né? Pode ser perto do horário de dormir, e ela fizesse uma respiração mais profunda e prestasse atenção no corpo dela, como é que o corpo dela iria reagir, se haveria alguma memória que viesse no pensamento dela. Tudo isso é importante, você está registrando isso, porque essas substâncias aromáticas, elas ativam o nosso sistema límbico, ativam o sistema límbico do nosso cérebro, o nosso cérebro emocional, e o nosso cérebro emocional tem um hipocampo que ativa a memória, né? Está relacionado com a memória. Então é importante mesmo perceber como que o nosso corpo, a nossa emoção vai está recebendo essas substâncias químicas. Essas substâncias químicas também ajudam no autoconhecimento. Então, o óleo vegetal de andiroba, ele também tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, e os índios usam muito o óleo de andiroba, né? Os índios da Amazônia, ele também tem origem na Amazônia. Então, eu indiquei para ela diluir o óleo de copaíba e o óleo de manjerona no frasco do óleo de andiroba que eu pedi para que ela comprasse. Agora eu quero frisar um pouquinho sobre a dietoterapia chinesa, porque eu acho muito importante, já que essa senhora ela tem dores generalizadas pelo corpo. E quando a gente tem dor crônica generalizada pelo corpo, é um sinal de inflamação, que a gente chama de inflamação sistêmica silenciosa. Essa inflamação ela vai ocorrendo de forma homeopática, né, de forma gradual, né, e vai inflamando o nosso corpo, e à medida que a idade avança, o nosso corpo com muita inflamação começa a gerar as doenças que são chamadas de doenças crônicas, e a dor crônica é uma dessas doenças. A alimentação ela está diretamente ligada, não só à alimentação, mas estresse, falta de exercícios físicos, falta de sono, tudo isso está ligado com essa inflamação sistêmica silenciosa. Mas eu acho importante frisar a alimentação porque ela colocou no formulário que ela faz uma alimentação
que eu avaliei como uma alimentação inflamatória. Por quê? Porque ela lancha, ela faz lanche durante a tarde e lancha à noite. E muitas pessoas dizem que não jantam. Fala assim, eu não janto. Mas o não jantar não significa ficar em jejum. Não é jejum. Quando as pessoas dizem que não jantam, elas não estão dizendo eu faço jejum à noite, né? Seria isso. Eu não janto, eu não como nada. Na realidade, as pessoas não jantam comida, né? Arroz, feijão, carne, salada, essas coisas. Mas elas lancham. Normalmente deve ter leite, deve ter queijo, deve ter pães, glúten. Todas essas substâncias, elas são inflamatórias para o nosso corpo. Pães, leite, derivados, tudo isso vai inflamando o corpo aos poucos. Então, o ideal é a gente evitar esses alimentos. Existem vários médicos que defendem a abolição desses alimentos ou uma utilização esporádica deles, quando você vai comer fora, na casa de alguém, e você se alimentar de forma esporádica esses alimentos. Então é muito importante ter essa consciência. Eu tenho vários vídeos no meu canal explicando a respeito disso, e também tenho uma playlist no meu canal com muitas receitas de alimentos anti-inflamatórios. Então, por exemplo, os laticínios de origem animal, que são muito inflamatórios, eu tenho receitas assim, desde a receita mais complexa, que precisa de uma fermentação, leva mais dias produzindo, e tenho receitas rapidíssimas. Ontem mesmo eu fiz um queijo que está até no meu canal, vou deixar na descrição do vídeo, um queijo de grão de bico com castanha de caju. E esse queijo eu fiz de manhã, coloquei na geladeira e na parte da tarde eu comecei a consumir. Então ele é muito prático, que você pega todos os ingredientes e tritura no liquidificador, e depois você vai reduzir aquela massa, né, que ela tá em estado líquido, você vai reduzir numa panela, ela vai ficar mais grossa, e você vai colocar numa forma, tá lá o queijo de corte, maravilhoso. Então eu acho muito importante, principalmente dentro da visão da dietoterapia chinesa, todos os elementos dela estão com problemas, mas os dois elementos de maior choque que eu vejo: elemento água, elemento madeira, que precisa diminuir um pouco a intensidade. Por exemplo, ela evitar, já que o sabor do elemento madeira é o ácido, evitar nesse período que está com muita crise de dor, alimentos ácidos. O elemento água, o sabor é o salgado, ela me descreve que é o sabor preferido dela. Então você vê que ela precisa se nutrir dessa energia do elemento água. Alimentos pretos no elemento água, consumir grãos negros, né, como feijão, arroz negro, se for difícil, o arroz negro. Gergelim preto é muito fácil, né? Você compra numa loja de produtos naturais, moe o gergelim, ele é muito bom, ele é riquíssimo em cálcio. O gergelim é um dos vegetais mais ricos em cálcio, e ele também vai atuar nos ossos, né? E vai atuar, né, com a cor negra do gergelim preto. O branco também serve, porque o branco é a cor do elemento metal, e o metal nutre o elemento água, tanto o branco quanto o preto. Eu compro os dois e misturo. Quinoa preta, quinoa branca, evitar um pouco do arroz branco, os mais integrais. Então
no elemento terra, se nutre mais de raízes, legumes, frutas, mas não em grande quantidade, já que ela é pré-diabética, mas em uma fruta no momento espaçado. O doce, que é do elemento terra, não usar o sabor doce, o açúcar, o adoçante, porque eles não fazem bem à saúde. Preferir o doce das frutas e dos legumes. Então, uma série de coisas. Eu tenho vários vídeos nesse canal explicando a respeito da alimentação. Na minha playlist sobre receitas, tem uma série de vídeos lá. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à dietoterapia chinesa, vocês podem colocar nos comentários para poder enriquecer a nossa discussão. Uma outra coisa importante é o relógio biológico. É muito importante que a gente crie o hábito de jantar cedo. Existem pessoas que não conseguem porque trabalham à noite ou porque chegam 9, 10 horas da noite do trabalho. Mas quem pode estar em casa para jantar até às 19 horas é o ideal, porque no relógio biológico da medicina chinesa, quando a gente, por exemplo, o horário entre 7 horas da manhã e 11 horas da manhã é o horário de janela de nutrição que o nosso corpo consegue receber o máximo de nutrição, tanto física quanto energética, dos alimentos. E o oposto, 12 horas depois, é o horário de menor pico de nutrição. Então, os órgãos, eles não estão na sua máxima de funcionalidade. Então, não só dentro da medicina chinesa, mas dentro da saúde integrativa, eu já vi vários médicos comentando a respeito da gente não dormir de barriga cheia. Eu vou comer meia-noite e vou dormir. Isso vai prejudicar muito a desintoxicação do corpo. Então, se a gente consegue jantar cedo, também vai auxiliar no sono, vai auxiliar numa série de coisas, na desintoxicação do organismo, no emagrecimento. Então, é muito importante. Esse vídeo ele ficou muito extenso, e eu gosto de falar realmente sobre a aromaterapia, mas englobar outros saberes, tanto da psicossomática, da medicina chinesa, da alimentação, porque nós somos seres integrais, nós não somos uma pequena parte. Então a gente precisa englobar várias partes de nós, olhar para o todo de nós, tá? Então, se vocês gostaram, compartilhe ao máximo de pessoas esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no meu canal Manual de Sobrevivência de uma Mãe.